O que hoje parece uma história de pura ficção, poderá ser reconhecida pela ciência como verdade? Da neurociência à física quântica. A cada pesquisa, os cientistas encontram uma resposta e centenas de novas perguntas. As EQMs, por exemplo, começaram a ser estudadas há 150 anos. Mas nunca, como nas últimas décadas, se investigou tanto e tão profundamente o assunto. 28 anos atrás, o pediatra Melvin Morse conseguiu salvar a vida de uma menina que quase se afogou. A experiência mudou tudo o que ele aprendeu na escola de medicina sobre o fim da vida. She was nearly drowned in a community swimming pool. A criança que se acidentou em uma piscina comunitária ficou 18 minutos sem batimentos cardíacos. E todo o processo de salvamento durou 4 horas. Um mês depois, médico e paciente se reencontraram. E ela imediatamente o reconheceu. I don't like him. He put a tube in my nose. Eu não gosto dele, disse a menina. Ele colocou um tubo no meu nariz. Eu vi o senhor indo até o telefone para chamar alguém. E o senhor perguntou, o que eu devo fazer agora? O senhor me colocou em uma grande máquina que parecia um círculo, numa clara referência ao tomógrafo. E ela disse também com muita segurança, eu não estava morta, eu estava viva. A partir deste episódio, o médico pesquisou experiências de quase morte ao longo de 15 anos. Aprendeu, por exemplo, que nem todas as pessoas socorridas numa emergência passam pela mesma experiência. As EQMs são relatadas principalmente pelos pacientes que tinham uma chance mínima de sobrevivência. Talvez isso tenha a ver com a possibilidade de uma vida em um nível superior. Mas, de qualquer forma, essa consciência fora do corpo físico é um evento totalmente subjetivo. Algo que a ciência não pode explicar, diz o Dr. Morse, voltando ao exemplo da menina ressuscitada. O desenho que ela fez para ilustrar o que aconteceu tem o céu representado por um campo florido, onde alguém, que ela imaginou ser Jesus, disse a ela para voltar porque a sua família precisava de ajuda. A menina também explicou ao médico que viu a mãe segurando um bebê no colo. Era o seu irmãozinho, que foi desenhado com um enorme coração e que depois, coincidência ou não, nasceu com um problema cardíaco congênito. O que acontece com a mente no estágio da morte? O que é possível estudar sobre isso? O americano Sam Parnia, outro médico intensivista, também se especializou em EQMs. Ele trabalha como pesquisador e professor no Centro Médico Stony Brook, em Nova York. Usando tecnologia de ponta, os médicos conseguem medir até a oxigenação do cérebro quando ele para de funcionar. Mas é um detalhe de criatividade o que chama a atenção. Nós colocamos acima dos leitos da UTI imagens que só podem ser identificadas do alto. São objetos que não combinam com esse ambiente. Não um desfibrilador, que seria óbvio aqui, mas algo como a gravura de um cachorro cor-de-rosa, por exemplo. Depois, se um paciente, representado aqui por esse boneco, acordar contando que saiu do corpo e viu a gravura lá em cima, bem, esse é o tipo de relato que obriga os médicos a, no mínimo, parar para pensar. Esse é o objetivo do estudo que ele iniciou e está em andamento em 30 centros de pesquisa em 7 países. O Brasil já participa desse estudo, o mais amplo até agora, sobre experiências de quase morte. Os trabalhos se concentram aqui na Zona da Mata Mineira, onde professores da Universidade Federal de Juiz de Fora aplicam a pesquisa em pacientes que conseguem vencer a luta contra a morte. A meta é estudar todos os pacientes que passarem pela emergência de 5 hospitais nos próximos 2 anos. Se há funcionamento mental na ausência de funcionamento cerebral, então essas teorias que afirmam que o cérebro produz a mente, que a mente ou a consciência é apenas um produto do cérebro, essas teorias não se sustentam. O coordenador da pesquisa concordou em montar o exemplo do tipo de gravura que ficará nas bandejinhas. São imagens que podem ser reconhecidas facilmente por qualquer pessoa, não importando o sexo, a idade ou classe social.
Se um paciente relatar que viu uma, duas ou mais figuras que estão colocadas no teto, isso não é uma produção pré-formada no cérebro dele. São imagens aleatórias. Então, provavelmente, esse paciente vai ter que ter tido uma experiência fora do corpo. Nós vamos tentar investigar se realmente o cérebro não estava funcionando. Nós vamos ter dados para investigar se o coração não estava funcionando e, a partir disso, identificar se durante esse período que o cérebro não funcionava, a pessoa foi capaz de ter percepções verídicas, que a gente pode comprovar que aquilo realmente aconteceu. Na Santa Casa de Juiz de Fora, os leitos da UTI já estão preparados. Todos os sobreviventes de paradas cardiorrespiratórias serão entrevistados. Os relatos serão avaliados com base nas respostas de um questionário padrão. Não se conhece nada sobre a mente, mas também se conhece muito pouco sobre o cérebro. E essa pesquisa, de uma certa maneira, vai ajudar, inclusive, a evoluir o conhecimento sobre o próprio cérebro. A pesquisa também vai servir para não desperdiçar histórias como a da psiquiatra Sandra do Nascimento. Diabética, cardíaca e com problemas renais, ela esteve à beira da morte mais de uma vez. E quando teve uma EQM, viu toda a correria dos médicos para salvá-la. Foi o que ela contou para sua cardiologista insistentemente. Viu os movimentos, descreveu até a movimentação da enfermagem, a movimentação do próprio doutor Leonardo e do outro plantonista que estava junto. E o que nós achamos interessante é que, assim, vários dias depois, ela ficou falando, e sempre assim, sempre descrevendo tudo direitinho. Ela reconheceu o doutor Leonardo sem nunca ter visto ele antes? Sem nunca ter visto. 3 dias depois, eu fui para ver como é que a senhora estava. E a senhora me reconheceu de pronto e falou, eu lembro que você inclusive me abriu. 6 meses depois, a doutora Sandra esqueceu quase tudo. Permanece apenas a forte presença de uma luz que dá a ela, até hoje, uma enorme sensação de paz e bem-estar, apesar das limitações do corpo muito doente. E essa luz tinha uma cor? Amarela, um amarelo intenso, muito intenso. Luminoso. Ela aproximava e afastava. Aproximava. E na medida que ela ia e vinha, ela diminuía. É uma coisa que eu tenho como que inexplicável. Você tem que explicar? Então, como explicar? É isso que nós estamos buscando. Eu não tenho como explicar. Eu atribuo, novamente eu repito, uma coisa do alto, uma coisa de Deus. Só pode.